Fala pessoal, aqui é a Lígia Pimentel. Eu estou muito feliz, hoje é uma ocasião muito especial, né? O fechamento de uma etapa, uma longa etapa, o lançamento do meu livro, Administre o Risco de Preços Pecuários, um guia prático para o RED de sucesso. E estou muito contente, né? Muito emocionada. Foi mais de um ano aí de escrita, de esforço para a gente conseguir chegar aqui. Então estou muito contente, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o que eu vou fazer é apresentar um pouquinho sobre a minha história, a história da empresa, a história do livro, né, como esse livro foi concebido, como ele apareceu, e por fim eu quero falar um pouquinho também sobre o conteúdo do livro. Eu quero trazer para vocês alguns pontos importantes que falam sobre a questão técnica do negócio, né? Então, acho que tudo isso para a gente poder finalmente coroar e entregar aí o livro para o mercado. Eu acho que diante da atual situação, né, da volatilidade dos preços, cada vez mais se faz necessária a gestão de risco nesse sentido, e as pessoas têm procurado, se interessado muito por esse tema, mas nem todo mundo consegue aplicar, consegue entender ele a fundo. Então, em primeiro lugar, né, a história do livro começa por aí. Exatamente trazer conceitos práticos aplicáveis para o pecuarista na área de administração de risco de preço, tá bom? Então, o projeto, a história do projeto, né, ela é antiga, na verdade. Eu, desde 2012, tinha vontade de fazer isso, né? Mas eu tinha dificuldade para colocar essa linguagem prática aí no papel. Então, liguei para uma pessoa muito especial, que é a Flávia Tonin, jornalista, especialista na área de agronegócio. E ela tem uma linguagem muito acessível, ela é especialista na comunicação. Então, ela me ajudou muito a baixar o nível técnico, né, do financeis, da parte aí de mercado financeiro e trazer para a realidade do produtor. Então, foi essencial, foi a primeira pessoa com quem eu falei, né, quando eu tive a ideia de formalizar. Eu tive a ideia lá em 2012, na verdade, mas eu não conseguia, enrolava, escrevia, não ia muito para frente. No fim, eu também deixava a coisa muito técnica, muito pesada. Então, resolvi pedir ajuda, pedir arrego aí para a Flávia, que fez a curadoria editorial, e a gente acha que chegou aí num bom resultado, né? O livro, ele traz dois prefácios e uma revisão também muito especial, né? O primeiro prefácio é do Maurício Palma Nogueira, ele é bem conhecido, Maurício, coordenador do Rally da Pecuária, sócio da Atenagro, e o Maurício é conhecido como a enciclopédia da pecuária, né? Eu conheci ele na Scott Consultoria, quando ele era sócio lá, e eu sempre falei para ele sobre esse projeto, e ele falava, Lígia, isso é exatamente o que o mercado precisa, né? O mercado precisa... E lá em 2012, isso lá atrás, quando não estava tão evidente ainda esse risco das oscilações, né, das cotações. Ele falou, mas o Maurício pensa sempre lá na frente, o Maurício entende muito sobre a pecuária, por dentro, né, na base. E o Maurício falou, é exatamente disso que o mercado precisa, vá em frente, faça isso. Mas eu fiquei enrolando até encontrar a Flávia, e aí encontrei a Flávia e acabou saindo. A questão é que quando o livro saiu, eu acabei pedindo o primeiro prefácio para o Maurício, para ele trazer aí a visão dele a respeito do que tem acontecido com a pecuária, o que torna, né, a administração de risco de preços importante para a pecuária, ou uma parte hoje em dia quase que essencial, né, para a pecuária de alta tecnologia, alta produtividade, alta eficiência principalmente. E aí, em segundo lugar, eu contactei uma pessoa também muito especial, que é o seu Wilson Brockman. Seu Wilson Brockman é cliente nosso, mas afora isso, o seu Wilson tem mais de 40 anos de pecuária, então ele já viveu tudo, acho que nada assusta mais o seu Wilson. Ele tem uma experiência muito vasta dentro do nosso setor, ele tem uma história muito importante tem um lugar muito importante dentro da história da pecuária brasileira. O primeiro bezerro de nascimento de cruzamento industrial do Mato Grosso do Sul foi dele, né? Então, ele tem aí feito coisas muito importantes em prol da evolução da pecuária. E eu queria a visão de um produtor, né, para amparar o que está sendo escrito no livro. E eu pedi para ele escrever para mim o segundo prefácio. Ele topou, foi muito generoso nesse sentido. Também queria deixar um agradecimento imenso aqui para ele. E em terceiro lugar, depois que eu escrevi o livro, depois que o livro ficou mais ou menos pronto, né, o livro foi escrito através de entrevistas, eu organizava os capítulos, os materiais, ia contando para a Flávia o que significava aquilo, ela escrevia, me devolvia, eu ia revisando, né,
Isso aí foi no meio foi entre a minha gravidez e o nascimento da minha filha, então foi muito emocionante, foram 2 nascimentos, na verdade. E a Beatriz escrevia com a mamãe aqui no colo enquanto eu dava mamar, escrevia com uma mão, segurava ela no outro braço, né? Então foi muito bonito esse período, muito interessante. E além de tudo, foi muito produtivo profissionalmente também. Eu consegui manter essa atividade aí pelo lado profissional, mas só porque a Flávia me ajudou. Mas aí, quando o livro ficou pronto, a gente achou que tivesse conseguido equilibrar a linguagem do livro, né? A gente achou que tivesse conseguido trazer a linguagem do livro para o nível do pecuarista. Só que eu fiquei insegura porque quando eu comecei a trabalhar lá atrás, vou falar um pouquinho sobre isso, eu me deparei, quando eu estava aprendendo sobre o mercado futuro, aprendendo sobre derivativos agrícolas, que são as ferramentas de hedge, de administração de risco de preço, eu me deparei com um livro que eu li, de orelha a orelha, que é o Derivativos Agrícolas, do grande professor Arnaldo Correia, da Archer Consulting. E lá eu encontrei muito conhecimento, né, sobre isso, e foi o que me ajudou a avançar, inclusive na minha carreira profissional, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. E aí eu falei, puxa vida, se o professor Arnaldo pudesse ler meu livro e dar o aval, eu ficaria muito feliz, porque o nível dele é bem técnico, bem alto. E eu estava com medo de ter baixado demais o nível, de ter tornado a obra uma coisa mais simplória. Fiquei um pouco insegura. E aí, não conheço o professor Arnaldo pessoalmente, isso é uma coisa que é um fato que revela aí toda a generosidade dele nesse sentido. Então, não conheço pessoalmente o professor Arnaldo, mas eu entrei no LinkedIn, encontrei ele num dia, tive essa ideia assim numa madrugada, acordei, tive uma ideia e mandei para ele uma mensagem pelo LinkedIn e perguntei, professor Arnaldo, como vai? Eu acompanho o seu trabalho, lhe conheço. Eu queria pedir se você não podia revisar a minha obra. E ele muito generosamente topou, né? E depois que ele revisou, ele me deu uma resposta muito positiva. E assim, olha, isso me deixa arrepiada. Eu fiquei muito emocionada, porque quando eu comecei a minha carreira, eu jamais imaginei, que o cara que escreveu o livro, tá até aqui o livro dele na minha pequena biblioteca. Vocês vão ver como é que é o meu livro, ó. Eu jamais imaginei que o cara que me ensinou aí uma grande parte das coisas, né? Esse aqui é de estudo meu desde a época que eu comecei, tá? Por isso que tem essas anotações. Eu estudei muito esse livro aqui, tá cheio de escrita aqui dentro, enfim, de coisa escrita. Eu jamais imaginei naquela época que essa pessoa, essa figura tão competente, com tanto conhecimento, poderia um dia revisar o conteúdo de um livro que eu escreveria. Então fica aqui meu agradecimento para o professor Arnaldo, pela disponibilidade, pela generosidade de ter contribuído para essa obra. E ele me fez alguns comentários bem interessantes, agregou aí também ao conteúdo. Então, acho que o resultado também se deve aí à generosidade dele em ter dado o aval, aprovado o conteúdo. E eu fiquei muito contente com isso. Depois aí de eu ter falado com a Flávia, já logo no começo, eu fui falar com os apoiadores, né? Fui falar com algumas pessoas para perguntar se eles gostariam de apoiar esse projeto. É sempre muito bom alguém que aposta na ideia com você, né? Porque, assim, normalmente, ideia todo mundo tem, mas poucas pessoas conseguem, de fato, executar aquilo na prática que estão pensando. Então, a ideia precisa ser atraente e as pessoas precisam confiar em você. Então, eu gostaria de agradecer pela confiança dessas empresas, já desde o início do projeto. Assim, alguns, de maneira bem restrita, já saltaram para dentro, assim. Em primeiro lugar, eu falei com o pessoal da Minerva Foods, nas figuras do Fabiano, e do Léo, que trabalharam comigo, foram colegas de trabalho meus, então eles toparam na hora, o Fabiano foi muito disponível, o Alexandre lá também. Na sequência, eu fui falar com o Juliano Acedo, o Big Boss lá na Tortuga, do marketing, e o Juliano também acenou para o projeto. A Tortuga é uma grande empresa, a Minerva também, todas as que estão aqui são grandes empresas, bem conhecidas, gente de renome, que faz um excelente trabalho. A Tortuga entrou também. Depois eu falei com o Leandro Bovo, lá da Radar Investimentos, que é um agente autônomo da Necton, que é uma corretora aí que todo mundo conhece também. O Leandro que faz um grande trabalho na área de assessoria financeira. Então, foi muito legal contar com o apoio dele também. E, por fim, através da Grafeno,
e da Socopa, corretora, nas figuras aí, em primeiro lugar, do Silvinho, né, que a gente se conheceu aí por um acaso do destino, que ele me apresentou para o pai dele, o Silvio Alface, que eu não conhecia pessoalmente, conhecia só de mercado, de nome, a gente acabou conversando, eles foram muito receptivos ao projeto, e me apresentaram ao Guti, né, que acabou acenando também, gostou, confiou e veio para dentro, embarcou no projeto também. Eles que fazem um trabalho sensacional de assessoria também, e acabaram acenando para o projeto. Então, eu queria agradecer, porque dá muita confiança, né? Essas pessoas estarem por trás, dá motivação e ajuda muito, principalmente no começo, para dar aquele gás, porque escrever um livro é uma coisa meio complexa e bem absorvente. E aí, né, por que escrever um livro sobre RED? Né, a gente chegou nesse ponto. E eu acho que o motivo de escrever o livro vem desde o meu background, vamos falar, desde a minha história, toda a minha história. Então, de onde que eu vim, né? Qual que é a minha história? Eu sou filha de produtores rurais, nasci e cresci na fazenda. A fazenda da família da minha mãe ficava a 7 quilômetros da minha casa. Eu pegava a bicicleta escondida, ia nadar no açude, ia andar a cavalo escondida. Minha mãe tinha medo, né? De eu nadar no açude, morrer afogada. Tinha medo de cobra. Então, nasci nesse universo, vivi nesse universo. Minha família sempre produziu pecuária e laranja, depois cana-de-açúcar, mudou para cana-de-açúcar. A gente tem pecuária no Mato Grosso do Sul, hoje a gente tem cana-de-açúcar em São Paulo, no interior, lá em Bebedouro, minha cidadezinha natal. E meu pai era agrônomo, minha mãe veterinária, e eu acabei me enveredando pela veterinária também. Mas já no fim do curso, eu gostava muito de dados, de informações, de números, já me identificava muito com isso. Adorava ficar no computador. E recebi um convite, né? Sou amiga pessoal, estudei com o filho do Scott, da Scott Consultoria, do Alcides, e recebi o convite para ir tentar trabalhar lá com eles, e adorei. Fiz uma baita imersão com pessoas incríveis, incríveis, profissionais muito bons que passaram por lá também, o próprio Maurício, o próprio Alcides, o Fabiano e o Léo do Minerva, que trabalharam comigo. Passaram pessoas incríveis por lá, e eu tive o grande privilégio de conseguir aprender com pessoas que sabiam muito, 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 muito mais do que eu, principalmente porque eu estava começando, mas não só por isso, porque são pessoas de destaque, são pessoas que conhecem muito a pecuária, que contribuem muito para a análise do mercado pecuário, que ainda fazem esse trabalho de maneira excepcional, que tem o seu grande espaço aí na história da pecuária também. E depois de um período, a gente fazia muita análise de mercado lá, e eu queria agir, eu queria fazer alguma coisa com essa análise de mercado. Eu queria que ela fosse uma ação, eu não queria que ela fosse só uma análise, ou espero que aconteça isso. Eu não entendia muito bem ainda o que o pecuarista podia fazer com a análise, ou seja, olha, se ele está achando que o mercado vai cair, o que ele faz? Ele não investe mais na atividade? Ele liquida o rebanho? O que ele pode fazer, né? Então, na verdade, não fazia muito sentido para mim, porque se a gente sempre pisava, né, na tecla batia na tecla do, olha, a gente tem que aumentar a produtividade, aumentar a eficiência, como que pode ser aumentar a eficiência eu ter que esvaziar minha fazenda para não ter um prejuízo enorme? E aí que eu comecei a me interessar bastante pela questão de mercado, né, financeiro e ferramentas de gestão de risco de preço. Então foi muito importante essa fase, eu comecei a estudar um pouco e é engraçado, né? Parece que o universo atrai. Um pouco depois eu recebi o convite da XP Investimentos. Na época a XP estava virando a chave para virar o monstro que ela é hoje, a empresa incrível que ela se tornou hoje. E eu recebi um convite para fazer parte do corpo da área de análise da XP Investimentos, principalmente voltada para a pecuária, né? Basicamente foi isso. Foi lá que eu estudei a fundo os derivativos agrícolas, que eu estudei o professor Arnaldo, foi lá que eu conheci o Tito Guzmão, que me ensinou uma grande parte do que eu sei também, do que eu aprendi. Hoje ele é CEO da Warren Brasil. Eu conheci também, tive essa sorte de conhecer pessoas incríveis, dotadas de um potencial gigante de empreendedorismo, de resolver problemas, de gerar valor, né? E lá eu consegui finalmente entender as ferramentas financeiras que me permitiam não desacelerar a área produtiva e proteger finalmente o risco de preços através do uso delas, né? Então foi uma fase incrível também. E aí eu uni as duas coisas.
né? Hoje foi daí que surgiu a Agrifato, eu fiquei um tempo na XP, depois por motivos pessoais precisei sair, eu adorava a empresa, na verdade, todas as pelas quais eu passei, mas por motivos pessoais eu precisei sair, a gente ainda tinha uma demanda de clientes que apareciam, queriam fazer negócio, queriam assessoria, e aí eu consegui unir as duas coisas, né? Hoje nós somos uma empresa que atua desde 2011, a Agrifato é uma empresa que atua aí há quase 9 anos, nós vamos fazer aniversário de 9 anos agora em 2020, se Deus quiser, e hoje nós somos uma casa de análise e uma consultoria, né? E a gente conseguiu unir as duas coisas, a análise de mercado, a tomada de decisão, a ação. Então a gente adotou esse mote, né? Vamos falar assim, a análise sem ação, ela é torcida, ela não é consultoria. Então eu não posso prestar uma consultoria se eu não tenho ação indicada dentro dessa consultoria. Então é exatamente para isso que a gente está aí. A gente faz análise e no fim a gente sugere uma ação que se torna aí a consultoria, tá? Então basicamente esse é o nosso trabalho, é assim que a gente funciona. E aí, por que o livro sobre o RED, né, finalmente? Então depois de contar a história sobre isso, sobre o livro, sobre a empresa, nessas minhas andanças aí, minha origem no mercado agropecuário e essa vivência de mercado financeiro, eu entendia que as corretoras falam financês. As corretoras dão carteirada nos clientes, porque elas não entendem que o cliente não sabe falar a língua delas. Então eu ia assistir palestras, por exemplo, dos agentes autônomos que vendiam os contratos futuros para o pecuarista, mas o pecuarista, em primeiro lugar, ele não entendia nada. E segundo lugar, que os contratos futuros não são a única ferramenta, né, que a gente pode usar. Os contratos futuros, eles são sim a ferramenta que primeiro vem em mente quando você fala em hedge, mas elas não são a única ferramenta, né? E se você só usar o contrato futuro como ferramenta, aí nós temos, ou o contrato de opções, a gente tem uma certa limitação. Então, quanto mais opções a gente tiver no leque, mais a gente consegue adequar a ferramenta financeira à natureza da nossa empresa rural. E eu entendi que as corretoras não conseguiam passar isso porque eles não vivem o universo do produtor e, obviamente, eles querem vender os produtos que com os quais eles trabalham, que no caso, naquela época principalmente, eram os contratos futuros e de opções. E aí, para o produtor que fala português, entender o financeiro das corretoras, não casa muito bem as duas coisas e ninguém conseguia entrar na bolsa. Óbvio, eu acabei de falar, né? A gente não tem só a bolsa, só os contratos listados em bolsa para utilizar como ferramenta de hedge. Mas a verdade é que sem ela, nenhum dos demais, que são derivativos dela, existiriam. Então, sem ela, não existe. Então, por isso que eu estou falando da Bolsa de Valores aqui nesse esqueminha, tá bom? E aí, foi daí que surgiu a ideia, foi aí que surgiu a ideia do livro. Eu queria juntar numa linguagem correta, né, exemplos práticos, emblemáticos do que a gente tem vivido na empresa com os clientes nos últimos anos. Então, meu último agradecimento, mas o mais importante, né, eu acho que é para os clientes que têm permitido, em primeiro lugar, que eu tivesse o conhecimento, que eu conseguisse colecionar o conhecimento suficiente para chegar até aqui hoje e escrever um livro, né? Em segundo lugar, porque alguns deles permitiram que eu colocasse os exemplos aí no livro. Então foram exemplos simbólicos, né, que levaram a gente a conseguir construir esse guia prático mesmo, uma coisa altamente aplicável para a propriedade rural no que diz respeito à administração de risco de preços. Tá? Então essa era a ideia do livro, era levar conhecimento, né? Era condensar a realidade do mercado agropecuário, do meio rural, ao que falam as corretoras, ao que oferecem as corretoras, oferece o mercado financeiro, seja como produto principal, seja como derivativo, né? E a ideia era essa, trazer uma coisa bem prática, bem pé no chão, bem acessível, bem palatável, uma coisa que fosse bem útil e que servisse bem ao propósito de trazer conhecimento e mostrar para o pecuarista que é possível fazer isso. Óbvio que esse também é meu ganha-pão, né? A gente vive disso, falei. Nós somos uma casa de análise e consultoria com foco na gestão de risco de preço. Esse é um dos nossos produtos principais. Mas eu só estou aqui tentando vender isso porque tem interesse nisso, né? Se não tivesse interesse nisso, não estaria aqui, estaria tentando vender outra coisa. Então, basicamente é isso, tá? Para vocês entenderem, tem surgido uma demanda muito grande, eu já vou mostrar um pouquinho para vocês por quê, tá bom? E aí, antes de escrever o livro, a gente promoveu uma pesquisa para a gente entender exatamente isso que eu estou falando para vocês. Tem demanda para isso? Isso é necessário? O mercado está interessado nisso?
E eu fiz uma pesquisa, entre outras perguntas, as principais, acho que as que mais chamam a atenção são essas duas aqui, né? Então, mais de 900 pecuaristas responderam, foi muito legal essa pesquisa, eu contei, assim, com uma participação bem interessante, eu agradeço também a quem participou e esteve conosco aí na pesquisa, tá? A pesquisa tá para ser divulgada, a gente atrasou um pouquinho a divulgação da pesquisa porque eu estava no corre com o livro, mas a pesquisa ela vai ser divulgada e enviada especialmente para quem colaborou com a gente, né, que foram pessoas incríveis também, eu gostaria de agradecer. E eu fiz, uma das perguntas que a gente fez foi, quais as principais dificuldades enfrentadas na gestão do seu negócio? Todos eram pecuaristas, nem todos só da fase de recria e engorda, tinha gente que fazia cria e ciclo completo também. E 47% dessa amostra respondeu para mim que o problema era o preço, né, então quase metade da amostra. E aí eu segreguei essas pessoas, essa metade da amostra quase, e falei assim, tá, você me fala que o problema é o preço. Agora me responde uma coisa, se o problema é o preço, deixa eu fechar essa, não, vocês estão me vendo, vocês querem me ver, né, tá bom. Se o problema é o preço, o que você faz para controlar o risco de preços? Você usa ferramentas de hedge? Se você usa, quais são? E aí é que é a parte interessante, 40% dessas pessoas que falam que o problema é o preço, nunca utilizaram a ferramenta. Né? 10% usam o mercado a termo com escala fixada, desculpa, 8%. 8% usam o mercado a termo com escala fixada, mas sem fixar preço. Então o cara só fixa a escala para não ficar sem data para abater os animais. E por fim, utilizou no passado, 8% utilizaram no passado, mas não utilizam mais. Né? O que isso significa? Isso aqui, ó. Significa que 40 mais 8 mais 8, ou seja, 56% da amostra, nunca não fazem hedge, né? Reclamam dos preços. Na verdade, não vou dizer que reclamam, mas indicam os preços como uma das principais dificuldades enfrentadas na gestão do negócio, mas não administram o risco desses preços. Então, aí eu entendi que tinha um espaço, que o mercado de fato precisava. O Maurício tinha razão, viu, Maurício? Precisei fazer uma pesquisa para provar que você tinha razão. Não, brincadeira. Sempre confiei no Maurício. É só para a gente trazer números, né? Então, a gente ficou claro aí que há uma demanda para isso, né? Principalmente porque o que a gente tem vivido é isso aqui. Eu vou mudar minha telinha aqui de novo. Olha só que interessante esse gráfico, né? Ele mostra a margem líquida sobre a venda da arroba de boi gordo, tá? Em São Paulo. E se você pegar da década de 90 para cá, o que aconteceu com a margem líquida sobre a venda? Ela diminuiu. Então, é o que a gente já sabe. Commodities perdem valor real ao longo do tempo. Por quê? Porque a gente tem alguns componentes do custo de produção que são finitos. A própria terra, petróleo, metais, né? Tem coisas que a gente não consegue superar em valorização para o nosso produto, principalmente porque o nosso produto, ele é permeável ao aumento tecnológico, ao aumento de produtividade. Então, ele consegue compensar em produtividade, de uma maneira mais rápida, mais ágil, a alta desses componentes do custo de produção que sobem acima do seu valor, né? Que são finitos, bens escassos e finitos. Isso fez com que a margem líquida sobre a venda da arroba do boi gordo caísse 68% da década de 90 para cá. Então, esse aqui é o gráfico que mostra isso para gente. Outro ponto, né? E essa história está contada no livro, nos seus pormenores, vocês vão acompanhar, quem comprar o livro vai ver esse gráfico aqui lá também. A pecuária, né, escrevam aí, essa é uma frase muito importante, a pecuária se tornou uma atividade mais arriscada, tá? Isso é fato. Em primeiro lugar, por esse primeiro gráfico que eu mostrei aqui para vocês. Em segundo lugar, isso aqui é um componente daquele gráfico, é uma parte que forma aquele gráfico. A evolução da troca do boi gordo por bezerro se apertou muito, né? Então, ela tem caído aí, desde o começo dessa série histórica aqui, 35%. Então, vocês sabem que hoje a gente compra menos bezerro do que a gente comprava lá atrás com boi gordo. Isso é fatual, né? A gente tem um gargalo na cria que a gente não consegue contornar. São os 9 meses de gestação da fêmea. É uma vaca com bezerro no pé por hectare. Tem coisa que você não consegue mudar. Então, ela tem um gargalo que vai tornando o bezerro mais caro proporcionalmente. É natural isso, a gente sabe que isso acontece, né? Em terceiro lugar, isso aqui. Ninguém fala muito disso, né? Porque ninguém entende muito bem isso aqui. A volatilidade histórica do preço do boi gordo de São Paulo. O que é volatilidade? A volatilidade, ela é a frequência e a intensidade com que os preços sobem e caem. Eles oscilam, eles variam, na verdade.
Quanto maior essa volatilidade, quanto maior essa frequência e intensidade de variação, mais arriscado é esse ativo que você está olhando. Esse ativo que vocês estão olhando aqui é boi físico CPEA, tá? Então, a volatilidade dos preços desse ativo, ela subiu 475% da década de 90 para cá. E vocês vão olhar aí, nos 20% finais do gráfico, esses últimos de 2017 para frente, que a volatilidade aumentou muito mais. Então, o que acontece, basicamente? Eu vou até me adiantar aqui para um outro gráfico. Aqui. O que acontece é isso aqui, por exemplo. Isso aqui, ó, se você pegar o começo dessas linhas setas tracejadas, que são a média aí do que aconteceu, a direção dos preços, vocês vão pegar o ágio do bezerro lá no fundo, a área, a linha tracejada em marrom, que é o preço do boi gordo e para onde ele foi parar, desde novembro para cá, que foi quando o boi explodiu, né, no fim do ano passado, e o preço do bezerro em verde. Pega a setinha verde aí, tracejada, que você vai ver o que aconteceu. Se você comprou o bezerro lá atrás, ó, em dezembro, novembro, o que aconteceu? O preço do bezerro ficou praticamente estável, né? Mas quando você olha o preço da arroba do boi gordo, ele caiu. Então ele foi lá dos seus 210, 220 reais e está agora aí em torno de 190, né? Boi comum. Então vejam bem, a volatilidade que a gente viu na alta, que aconteceu com a abertura dos pequenos frigoríficos para a China, tá? E o que aconteceu agora com a volatilidade do mercado, que chegou a cair 40, quase 60 reais para alguns contratos, quando apareceu a crise do coronavírus, que mandou todo mundo para casa e direcionou todo o consumo para os lares. Está gerando desemprego, está gerando corte de renda per capita e tudo mais. Então, isso é volatilidade. Ela é um risco altíssimo também de curto prazo, afora os demais desafios, que é o que eu coloquei aqui. Obviamente, vou colocar aqui, olha que interessante, a pecuária, ela tem crescido em tecnologia, em produtividade, em eficiência. Quem não fez isso acabou ficando de fora da atividade. Tem gente que não fez, que ainda não sabe que saiu, mas já está fora. Mesmo se vender o rebanho inteiro, não consegue pagar esses compromissos, né? Porque a produtividade, se você precisar reformar a pastagem, você já não consegue mais, já não tem mais recurso para conseguir sobreviver, dar a volta por cima, não consegue mais. Mas, na média, né, a média, tem gente que sobrevive, gente que continua, gente boa que entra, né, eu conheço gente assim. E aí isso tem feito a ocupação média da área pecuária em cabeças por hectare subir. Como eu estava analisando só da década de 90, se você pegar de 95 para cá, essa ocupação média da área pecuária subiu 25%. Então, isso é muito positivo, né? Mostra que nós estamos indo para o caminho certo, deixando algumas pessoas ineficientes pelo caminho, tá bom? Só que aí, a gente precisa fazer isso de uma maneira organizada, porque a panela está fervendo cada vez mais, né? A pressão embaixo do funil é muito maior do que a parte de cima. Então, assim, quanto a pecuária hoje ela é mais arriscada, ela é uma pecuária mais complexa e ela é uma pecuária que, consequentemente, por ser mais complexa e mais arriscada, ela exige mais. Então, se você não tiver a gestão muito bem desenhada, não adianta. Pelo que eu mostrei aqui até agora, vocês podem ver que o problema é os preços, né? Se a gente conseguisse deixar tudo estático, não precisasse crescer, melhorar, avançar, evoluir todos os dias, não tinha problema. Eu já sei fazer o que eu faço muito bem, é só fazer todo dia, é dar continuidade, certo? Então, o problema é que se eu ficar estático, parado, eu vou morrer. Se eu continuar fazendo a mesma coisa que eu faço, eu já trabalho bastante, mas se eu continuar fazendo a mesma coisa que eu faço do mesmo jeito todos os dias, eu não vou sobreviver. Por quê? Porque os preços me comem as pernas. Os preços, ao longo do tempo, eles perdem valor, os preços das commodities, e é o que acontece com o caso do preço pecuário também. Vocês viram naquele primeiro gráfico de margem sobre a venda. Então, o que isso significa? Que os preços são, sim, o problema, mas eles não são necessariamente a solução. Não é aí que está a solução. A solução não está aí porque eu não mando nos preços. Eu não controlo os preços pecuários, certo? E aí, eu peguei esse esquema aqui do Instituto Integra para mostrar para vocês, são os indicadores que fazem a maior diferença no resultado operacional da propriedade, do negócio. Em primeiro lugar está o desembolso, em reais por cabeça. Em segundo lugar, o ganho diário de peso, são duas coisas que eu controlo. Em terceiro lugar, o valor de venda, que é uma coisa que eu não controlo, mas que eu administro, eu não controlo. E a lotação, que é uma coisa que eu controlo também. Então, a maior parte dos indicadores, eles são controlados aí dentro da propriedade a partir do meu próprio esforço, né? Se eu for atrás de novas tecnologias, de gerir bem o negócio, enfim, eu consigo. O valor de venda não. Mas vejam que o valor de venda, ele não é nem o mais importante e está longe de ser o menos importante. Ele é o terceiro fator de maior importância na linha final de resultado. Então, isso significa que
Tem demanda para isso, tem gente precisando disso, e isso é importante na formação aí do meu resultado, né? Então, não adianta chorar, a gente precisa melhorar constantemente, sempre. A gente precisa correr contra o relógio para a gente conseguir dar conta da perda de valor real de uma maneira bem feita. Eu preciso corrigir erros rapidamente, erros irão acontecer, mas eu preciso ser humilde o suficiente para identificá-los rapidamente, né? Conseguir contorná-los rapidamente, tá? Corrigi-los rapidamente. O que eu tenho aí é que sem gestão não dá mais para seguir e com gestão dá para seguir. Então eu preciso seguir a partir daí. Administrar o risco de preços é para mim? É a primeira pergunta que me surge. Tem gente que me pergunta, olha, eu preciso administrar o risco de preços. Eu consigo fazer isso tendo 40, 60, 100 cabeças? Consegue. Você consegue a partir de 20 cabeças, tá? Dito isso, se você está inserido na pecuária, o RED ele é para você. Tenha certeza, ele é para você. Você só precisa utilizar ele, saber utilizar ele da melhor maneira para aplicar ele de maneira correta para o seu caso específico, né? Esse que é o importante. Se você usar a ferramenta errada para a empresa, para uma ferramenta que não é para sua empresa, nem para o seu momento, nem para o momento de mercado, aí sim fica uma coisa, aí não é para você. Mas se você souber usar direito e você estiver inserido na pecuária, sim, ele é para você, tá? E nós temos aí as ferramentas disponíveis e eu vou falar um pouquinho sobre o funcionamento básico delas. Nós temos, em primeiro lugar, contratos futuros. Quando alguém fala em RED, o primeiro pensamento que vem na cabeça é contratos futuros como ferramenta, tá? Contratos futuros são negociações por contratos, principalmente contratos listados em bolsa, né? Então eles são padronizados, têm regras claras, a negociação é independente, você não precisa de nenhum frigorífico para concretizar essas negociações, tem liquidez. Eu nunca tive um problema de liquidez na bolsa. Claro, poderia ter mais, poderia, mas não é um grande problema, não é uma coisa limitante, tá? E ele é relativamente barato. O que ele é? É uma negociação antecipada mediante a negociação de contratos financeiros em bolsa. A desvantagem dessa ferramenta é que existe a necessidade de lançar mão de recursos financeiros para manter as operações, né? E você também normalmente fixa os preços sem participar da alta se o mercado subir. Então você faz uma negociação e você, por exemplo, vende o boi a 100, o boi vem para 95, devagarzinho ele vai caindo com o passar dos dias, né? Assim que funciona. E eu vou recebendo dia após dia um pedacinho desse ajuste na minha conta, né? Corrente. Beleza. Depois, né, em seguida, o que acontece? Eu tenho essa diferença financeira, esses R$5 por arroba vão estar lá a hora que a minha operação for liquidada. O boi no mercado físico caiu também, eu vendo o boi para o frigorífico por 95, recebi R$5 da bolsa, junto uma operação financeira com a operação spot física, né, a de bolsa com a operação física, e tenho 95 mais 5, R$100. Tá travado, né, eu recebi essa diferença no meu contrato financeiro na bolsa. E se subir? Se subir para 105, né, devagarzinho, dia a dia vai subindo para 105, eu tenho que depositar esses R$5 por arroba dia a dia, antecipar esse recurso para minha contraparte na bolsa. No dia de vender o boi para o frigorífico, ele vai estar 105, eu perdi R$5 por arroba para a bolsa, né, perdi entre aspas, tive que depositar antecipadamente. Então, 105 com o frigorífico menos os menos 5 da bolsa, né, a gente tem R$100 aí, que era o preço de trava meu. Então, basicamente, esse é o funcionamento dos contratos futuros. Mas eles exigem, primeiro, um depósito de um calção, para que a gente consiga manter ativas essas operações na bolsa. E eles exigem esse ajuste diário de preços aí, que acaba algumas vezes machucando ou incomodando o meu caixa, né? Então esses são os contratos futuros. Os contratos de opções também são listados em bolsa, a grande maioria. Eles têm negociação independente, regras claras também, participação na alta, porque você compra o famoso seguro de preço mínimo, né? Eu consigo comprar um seguro de preço mínimo, proteger um mínimo e dali para cima eu não pago mais, né? Dá certinho, funciona bem, as pessoas gostam muito, mas ele é visto como uma ferramenta cara, né? Ele, dependendo do nível de mínimo que você quer proteger, ele pode chegar a R$5, R$8, o céu é o limite, na verdade. Quanto mais vantajoso para você, mais caro ele é, que nem o seguro de um carro.
mas você pode contratar seguro de preço mínimo, se o mercado cair abaixo daquilo, você pagou R$2 por arroba, faz de conta que o mercado caiu 10, você fica com 8 de resultado financeiro e joga lá na sua produção. E aí você ficou travado para baixo. Se o mercado subir, você não usa o seguro, não bateu o carro, né? E você consegue aproveitar a alta, vai vender o boi para o frigorífico pelo valor que for, sem depositar mais nada para a bolsa, além daqueles R$2 por arroba. Essa é a natureza aí do mercado de opções. Nós temos o mercado a termo, né, que tem uma grande... O mercado a termo, ele sempre tem uma grande briga aí por trás dele, né, uma insegurança. Eu não gosto de entregar a minha produção para o frigorífico antecipadamente, o frigorífico fica com a escala na mão, enfim. Então, tem gente que não gosta, mas às vezes você não tem capital, você não tem margem para investir no prêmio da opção, tá? Só um minuto, pessoal. Meu ponto aqui tá falando uma coisa. Beleza. O termo, então, ele é importante, porque às vezes eu não tenho, primeiro, margem, né, para investir no prêmio da opção, minha margem está muito apertada, e eu não tenho, às vezes, caixa para conseguir arcar com ajustes financeiros e margem de garantia, o calção na bolsa. E aí, o que eu faço? Termo. Beleza. Meu ponto estava chamando aqui de novo. Desculpa, pessoal. E então o termo ele é utilizado, eu faço o termo dentro de uma situação como essa, por exemplo. Então ele é uma ferramenta que está na mesa. E ele é importante de se utilizar, ele é passível de utilização em alguns momentos, ele é importante. É importante porque a gente utilize ele em alguns momentos, porque olhem só a volatilidade dos preços, como ela está. Então eu não posso mais ficar à mercê dessa maneira, né? E por fim eu tenho a CPR. Então os negócios com CPR têm crescido muito. O que é CPR? É um título de dívida, é a cédula do produtor rural. É uma antecipação de recursos, tá? Através de investidores, em que você pode usar esse recurso para investir na sua produção, né? Esse é o objetivo, na verdade, da coisa. E no final, você pode entregar a sua produção, que seria a CPR física, ou você pode fazer um ajuste, receber ou pagar um ajuste financeiro, na verdade, referente àquela sua produção, tá? Por que a CPR tem funcionado bem e por que ela tem crescido muito como ferramenta de gestão de riscos, né? Nessa negociação, nessa antecipação de recursos, você já combina o preço de entrega do boi, então isso é ótimo, você já trava também. Tem antecipação de recursos para quem não tem caixa, quem está sem caixa no mês. E o que acontece? Hoje a gente tem os juros agrícolas girando aí, dependendo do tomador, entre 7, 8, 9%. E nós temos uma Selic em 3,75%. Então, essa boca de jacaré que abriu, né, no gráfico, entre quando a gente compara a Selic e os juros subsidiados, abriu uma boca de jacaré que faz com que um monte de investidores queiram entrar no meio do caminho entre a Selic e o juro subsidiado. O cara queira entrar aqui, ele não vai te emprestar por 7, mas ele vai te emprestar por 6, 5,5, 6,5. Ele te empresta juros mais baratos, né? Para ele é interessante, para você também. Então, esse spread, essa diferença entre as duas taxas, ela acabou trazendo aí a possibilidade, um aquecimento do mercado de CPR, né? Então, essa é a dinâmica aí dessa ferramenta, que também é muito importante para o ano que você precisa antecipar recursos de alguma maneira e possivelmente buscando taxas novas, tá? Tá ganhando muita popularidade essa ferramenta. E aí, uma das primeiras perguntas que eu recebo é se a bolsa é eficiente. Eu vou responder para vocês que sim, mas não de maneira igual para todas as praças. Se vocês olharem aqui, vou deixar minha câmera bem no começo, bem no meio, desculpa. O que é a eficiência do RED? Hoje, o RED, o boi gordo, negociado em bolsa, principalmente, ele é preço São Paulo, né? Então, falando aí em preço São Paulo, a bolsa ela é liquidada pela média de preços do CPEA, que é a média ponderada dos negócios que aconteceram no dia em São Paulo. Tem outros detalhes da liquidação desses contratos futuros que estão no livro, não vou me alongar muito aqui, vou ser mais dinâmica, mas a questão é, se eu estou no Mato Grosso, como que eu faço para travar o boi se a bolsa só faz boi São Paulo? Né? Acontece que as praças, os preços entre as praças, eles têm normalmente uma boa correlação. Então, se o preço de São Paulo cai, no Mato Grosso normalmente está caindo também. Se o preço de São Paulo sobe, no Mato Grosso normalmente está caindo também. Então, se a correlação for boa, eu posso vender contratos futuros preço São Paulo, que vai cair, e na minha praça vai cair também. Eu vou estar protegido nas duas pontas. Né? Uma coisa vai compensar a outra.
E o que acontece com isso? O hedge é eficiente se houver boa correlação entre as praças. E o que é a correlação entre as praças, basicamente? É o que a gente chama aí, tem misturado nesse conceito a questão de diferencial de base, que é a diferença de preços entre as duas praças, né? Por exemplo, se eu vendo contratos futuros na bolsa e o mercado cai, eu recebo ajustes. Eu tenho antecipação dessa queda na minha conta, tá? Só que faz de conta que o mercado caiu e São Paulo e no Mato Grosso não caiu. Ou seja, eu vou vender aqui o boi caro, aqui eu recebi da bolsa, beleza. Diferencial de base se encurtou, se aproximou, né? Porque Mato Grosso normalmente é um preço mais baixo do que o de São Paulo, né? Então São Paulo caiu, Mato Grosso não. Quando as duas bases se aproximam, isso é bom para o produtor, né? É ruim para o frigorífico, é bom para o produtor. Mas vamos supor o contrário. Vamos supor que o mercado suba em São Paulo. E aí eu tenho que pagar ajustes, né? Eu tenho que antecipar os recursos para a bolsa. Então, antecipo o recurso, tem que pagar ajustes e faz de conta que na minha praça o preço não sobe. E aí? E aí eu fico descasado. Esse é o risco que a gente chama de risco de base, tá? O risco de base, eu troco o risco de preços pelo risco de base. Por quê? Porque os preços oscilam proporcionalmente muito mais do que a base. Entendeu? Então, se houver uma boa correlação de comportamento de preços entre as praças analisadas, o hedge com contratos futuros de boi gordo é eficiente. E essa correlação, ela está aqui, né? Essa lista aqui, ela é mais ou menos em escala decrescente. Então, obviamente que as praças de São Paulo vão ter as maiores correlações, mas vocês podem ver aí que, por exemplo, olha, norte de Goiás tem correlação de 91%, sudeste do MT tem correlação de 83% e por aí vai. Rio Grande do Sul não tem boa correlação, então é muito ruim utilizar o hedge aí para boi que será vendido, comercializado nos frigoríficos do Rio Grande do Sul, será batido no Rio Grande do Sul, e Bahia também não. Normalmente o preço da Bahia é até mais alto que São Paulo, mas isso não significa que você esteja mais protegido, porque o que conta é a variação de preços. Então fica aqui a tabelinha para vocês. Vou até, o que conta ali é a média no final, tá? Aí me perguntam também, o hedge da reposição funciona? O hedge da reposição funciona, mas ele perde eficiência, porque quanto mais você se distancia do objeto do contrato, que é um boi gordo em São Paulo, menos correlação você tem. Então a gente sabe que o bezerro, ele se movimenta junto com o boi gordo, mas ele tem um atraso aí de correção de preços para cima e para baixo. Então esse atraso descasa um pouquinho e faz com que a correlação seja um pouco menor. Então se você olhar as boas correlações de preço de bezerro com os preços do boi em São Paulo, olha lá, o que é uma boa correlação? Aqui eu tenho uma tabelinha que me ajuda, né? Então, uma correlação forte, considerada forte, é de 0,7 a 0,89, de 0,9 a 1, uma correlação muito forte. Então, o desejável é que esteja aqui. Até aqui, na média, uma correlação moderada, até que dá para aceitar, mas o ideal é que seja uma correlação forte ou uma correlação muito forte. E aí, as praças que têm a correlação forte ou muito forte estão aqui: Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e São Paulo. Essas são praças, Tocantins está quase lá, ó, 0,66, dá até para aceitar um Goiás que está ali, uma correlação moderada, mas essas são as praças em que você pode tentar proteger o bezerro utilizando o hedge, ferramentas financeiras, com uma eficiência de 73%, 75%. Você vai perdendo eficiência. Não tem mundo perfeito, né? Não existe mundo perfeito. O hedge não é uma garantia. O hedge é uma administração dos riscos. Você tenta diminuir as coisas que podem te atingir na sua linha final de resultado, né, através do hedge. E para o boi magro é a mesma coisa, tá? Boi magro, olha lá, Goiás, 73%. A gente sabe que Goiás é um estado confinador, então tem uma correlação maior com boi magro do que com bezerro, faz sentido. Vocês veem que as coisas casam, né, com as impressões que a gente tem do mercado, os números casam. O MS 75%, né, Rondônia 70%. Rondônia é uma praça que tem correlação tanto para o bezerro quanto para o boi magro, então dá para usar a ferramenta. Tocantins 82% e por aí vai. Então, se dá para usar o hedge para reposição, dá para usar o hedge para reposição, sim, tá? E para a vaca gorda, Lígia, também. A vaca tem uma correlação altíssima, um pouquinho inferior à do boi gordo, um pouquinho, mas ainda assim altíssima, para as mesmas praças que eu coloquei para o boi gordo, tá? Então você pode utilizar contratos futuros e de opções listadas, né, para negociar a reposição.
E aí, né, pessoal, eu vou entrar na parte final, falar de planejamento estratégico, né? O planejamento estratégico do RED, ele é de extrema importância. Não dá pra gente falar de RED sem fazer o planejamento estratégico, senão você vai utilizar a ferramenta errada para sua propriedade, você vai sair machucado, e é aquela porcentagem de 8% das pessoas que já usaram RED, mas não usam mais. Tá? Isso acontece muito. Então tá o maluquinho aí perguntando qual que é o seu custo, né? Muita gente sabe, mas na hora que você pergunta ninguém consegue responder rápido. Então, custo é uma coisa que a gente tem que saber na ponta da língua, isso já é muito falado, mas tem outras informações que a gente precisa levantar também. Então, a análise da empresa e dos elementos de risco, ele é o primeiro passo para a gente implantar um plano estratégico de administração de risco de preços numa empresa rural, tá bom? Eu falo disso de maneira bem detalhada no livro, mas de maneira resumida, eu coloquei aqui como um bom diagnóstico, em primeiro lugar, qual que é o nível de risco de preços da operação? Ou seja, para cada R$ 1 que cai arroba, quanto que isso impacta no seu resultado operacional final? Você sabe isso, esse impacto? Porque quando você sabe dele, as coisas começam a ficar mais claras na sua cabeça, né? Administrar, gerir, é decidir. E para decidir, você precisa de dados. Então, o que a gente vai fazer nessa etapa de diagnóstico, que muitas vezes as pessoas já vêm com ele pronto, mas a grande maioria não, algumas vezes as pessoas vêm com ele pronto, mas a grande maioria não, é que a gente precisa levantar essas informações para dar clareza para a nossa decisão. Porque decidir no sobe e desce de mercado, óbvio que às vezes a análise de mercado ela faz toda a diferença e ela é parte componente importante de um plano estratégico eficiente. Mas só análise de mercado não me dá a resposta. Eu preciso de uma gama de informações para tomar a decisão da melhor maneira possível. Em primeiro lugar, eu preciso conhecer a minha empresa. Porque se eu não conheço meus números, nenhum preço vai ser bom, né? Então, em primeiro lugar, qual que é o nível de risco de preços da operação? Segundo lugar, qual que é o seu custo por arroba? Em terceiro lugar, qual que é a margem média projetada sobre a venda? Você tem um objetivo de margem que você quer alcançar? Ou você vai ficar esperando o boi subir, subir, subir eternamente e vai vender seu boi com 8 anos, 5 anos? Não dá mais, essa pecuária não existe mais. Eu preciso ter uma média projetada, uma margem média projetada sobre a venda, porque quando o preço chegar lá, eu posso começar a tomar minha decisão, eu posso começar a travar, garantir a minha temporada, né? Quantos animais serão entregues? Qual que é o peso de saída desses animais? Essas são as mais fáceis, as pessoas normalmente trazem essas respostas de maneira mais fácil. Quando esses animais deixarão a propriedade, ou seja, planejamento aí, né? E quanto que há disponível em caixa. Essa informação é importantíssima. Sem saber o seu fluxo de caixa, conhecer se ele dá conta de arcar com os ajustes, você não pode operar algumas ferramentas que exigem disponibilidade de caixa, tá bom? Então essas são as perguntas que eu faço. Vamos lá, próximo. Aí, pessoal, análise de mercado, que eu acabei de falar sobre ela aqui. Análise de mercado é muito difícil a gente acertar sempre, né? Às vezes é mais fácil a gente acertar a tendência, mas até onde o preço vai exatamente é mais difícil. A gente sabe aí que é mais difícil. Mas a análise, ela de fato ajuda muito e ela é uma parte componente importante do seu planejamento estratégico. Por que eu tô falando isso? Porque sem análise, se você não sabe para onde o mercado vai, você fica sempre achando que os preços vão subir mais. Essa que é a verdade. E com análise, não. Com análise você está preparado para uma ameaça que possa surgir. Desde que a análise seja atualizada, fidedigna, isenta. Para ela ser fidedigna, ela tem que ser isenta. Você não pode ter alguém com o coração ou o estômago envolvido nisso. A análise tem que ser totalmente isenta. Ela tem que ser dinâmica, trabalhar bem com os novos fatos do mercado, né? Então, a gente estava mais otimista, apareceu o coronavírus, nós vamos ter que rever, erramos, ninguém previa, né, que isso ia ser desse tamanho, mas tem outros erros também. Então, a análise tem que ser dinâmica, assumir erros de maneira rápida para corrigir a posição, tomar novas decisões. Ela tem que considerar diferentes cenários, porque ninguém sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Hoje em dia, a gente tem sofrido com fatores internacionais permeando os reflexos sobre os preços pecuários cada vez maior. E ela serve principalmente não para a gente acertar fundo e pico de mercado. Não é para isso que ela serve. Ela serve para amparar decisões. Então, se eu espero que esse ano os preços estejam um pouco mais firmes, né, eu posso optar por uma ferramenta e não pela outra. Então, isso me ajuda muito na escolha da minha ferramenta. Tá? Mas a análise tem que ser bem feita e bem conduzida. Se você tem 1000 coisas para pensar e com que se preocupar dentro da propriedade rural, a gente sabe disso. O pecuarista ele tem que ser gestor, né, e não necessariamente operacional. Então, dentro dessa realidade é importante, tem muita gente que faz análise boa no mercado,
é muito importante que você tenha um analista em quem você confie, que faça análises fidedignas, que te sirva bem com quem você se entenda, quem você confie, para que você possa pegar as recomendações dele. Hoje tem muita informação circulando por aí. Não essas informações picadas, isso não é tão interessante. Preço que chega para a gente, notícias, mas uma análise conjuntural de prazo um pouco mais longo, porque não é todo mês que a gente vai acertar o olho da mosca. Tem mês que a gente tem que deixar dinheiro na mesa, tem mês que a gente compensa esses meses mais negativos. A atividade pecuária, ela é de ciclo longo, né? Então, basicamente, a gente precisa de análises conjunturais que me deem um prazo um pouco mais longo e não análise de uma semana, de um dia, tá? Senão não faço a diferença no longo prazo do meu negócio. Bom, dentro do planejamento estratégico, eu ainda preciso conhecer o meu próprio perfil como investidor e o que isso significa. Que se eu sou uma pessoa conservadora, não adianta muito eu utilizar ferramentas arrojadas, porque elas vão me deixar desconfortáveis, né? Então, por exemplo, contratos futuros, eu considero uma ferramenta arrojada, porque ela faz utilização de recursos que estão em caixa. Opções, a compra de opções, eu considero uma ferramenta conservadora. Por quê? Porque você paga um prêmio e ali encerrou o seu problema. Dali para frente, você só recebe caso o mercado caia, ou suba se você comprou uma call. Isso aí está tudo explicado no livro, como funciona direitinho o mercado de opções, tá? Você pode comprar o seguro, mas você pode vender ele também. Isso também é uma etapa importante da gestão de risco de preços. O bom conhecimento, não estou falando o avançado, estou falando o bom conhecimento do mercado de opções, ele abre um leque de possibilidades para você muito grande de operações. Então, recomendo que vocês leiam esse capítulo do livro com bastante cuidado, bastante calma. É possível vender opções também. O seguro de preço, você também pode ser um vendedor desse seguro, um lançador desse seguro. Só que quem faz isso, eu considero um cara mais arrojado. De novo, entra naquela situação de a gente ter que depositar margem de garantia. E o termo CPR, eu considero duas ferramentas de quem tem perfil conservador. Então, você precisa conhecer bem o seu perfil. Para conhecer bem o seu perfil, você precisa ter experiência da utilização das ferramentas, principalmente das arrojadas, né? Então, negociar contratos futuros para aprender e finalizar o seu processo de aprendizagem é fundamental. A gente sabe que a maior parte dos pecuaristas vê como um risco, entre aspas, travar o preço, e eles sentem uma grande insegurança no momento de tomar a decisão de hedge. Por quê? Porque normalmente a gente não olha para os dados da fazenda, a gente não faz uma análise fria do mercado, a gente não faz essa análise fria e não combina as duas coisas. A análise fria dos dados da empresa, né, do diagnóstico da empresa, e a análise fria dos dados de mercado. Se eu tiver essas informações em mãos, fica muito mais fácil eu tomar a decisão de hedge. Se eu nunca consigo, se eu estou sempre com medo de tomar a decisão de hedge, é porque eu não estou conseguindo enxergar as duas coisas conjuntamente, né? E aí eu fico esperando o mercado subir sempre, eu fico na emoção, eu me apego muito à emoção, à psicologia da negociação. E psicologia da negociação é um capítulo que eu dediquei também no livro, porque é importante, a gente precisa ser sempre sangue frio para conseguir negociar melhor. E tem muito disso que eu acabei de falar sobre o perfil do investidor embutido na psicologia da negociação, tá? E aí, a gente criou isso aqui, ó, essa ferramenta. Essa ferramenta, ela se chama Guia de Hedge Agrifato, tá? Por quê? Ela é um racional lógico de qual ferramenta eu vou escolher de acordo com as circunstâncias. Então, veja que interessante. Parte da principal pergunta. A principal pergunta é: tem disponibilidade de recursos em caixa? Não, eu não tenho dinheiro esse ano. Bom, eu não tenho dinheiro para depositar margem de garantia, eu não tenho dinheiro para arcar com ajustes diários, então eu não vou usar contratos futuros que me jogam aí na possibilidade de ter que depositar dinheiro na bolsa, porque eu não vou ter. Então, esse estrutural aqui, ele está no livro também, bem explicadinho como se utiliza ele, como se aplica, tá? Vocês vão ver, para qualquer pergunta importante ali, vocês vão achar a resposta. Então, só a partir dessas perguntas importantes, que são a chave para você decidir. Então, tem disponibilidade de recurso em caixa? Não, não tenho dinheiro esse ano. Tá. Análise de mercado sinaliza alta? Não, sinaliza baixa. Eu também não tenho dinheiro em caixa. Então, eu posso ir para duas alternativas, né? Posso ir para o termo ou para CPR. E aí, a próxima pergunta: tem um frigorífico para quem eu possa vender a termo? Não. Né? Então, eu preciso fazer o quê? Ir para CPR. Tá entendendo? Esse é o racional por trás
do guia de hedge agrifato. Esse aqui é o que a gente criou para te ajudar a escolher. A explicação dele, prática e detalhadinha, tá bem lá no livro também, vocês podem acompanhar para quem já comprou, e quem já leu, já viu isso aqui, tá bom? Por fim, passo 5. Abriu sua conta na corretora, porque sem conta aberta em corretora você não faz muita coisa. Por mais que você queira trabalhar a termo, uma hora ou outra o termo vai estar fora da mesa. Essa semana, por exemplo, não está tendo oferta de termo pelos frigoríficos. Então eu recomendo que você abra conta na corretora. Por quê? Porque não tem custo. Não tem custo de manutenção de conta, não tem custo de abertura. Você só abre, inclusive começa a receber alguns bons relatórios de mercado, consegue acompanhar via home broker as cotações de contratos futuros, né? Então você precisa, é interessante que você abra conta numa corretora. Nós temos aqui alguns parceiros que têm mesas especializadas em commodities que apoiam a nossa publicação, tá? São pessoas de confiança. Estou falando em primeira pessoa, trabalho com eles diretamente. Além de trabalhar com eles, estão apoiando o livro também. São pessoas competentes nisso. Mas para você escolher sua corretora, como que é? Como funciona? Em primeiro lugar, nível de conhecimento que tem do mercado de commodities. O seu assessor, a pessoa que vai te atender, precisa conhecer o mercado de commodities. É imprescindível. Tá? Senão ela não vai saber como colocar a ordem, qual que é o código do boi na bolsa, enfim. Em segundo lugar, é interessante que eles tenham um home broker para fornecer para você mesmo poder utilizar e acompanhar as cotações no mercado futuro. É legal, interessante às vezes que eles te deem orientações para questões fiscais, né? Orientações para tipos de investimento, porque muitas vezes você deposita o calção, o dinheiro pode ser aplicado em alguns títulos, né? E eles podem te ajudar, para que não fique parado o dinheiro, eles podem te ajudar a escolher qual que é o melhor aí momento. E também você pode fazer outros tipos de investimento com a corretora, tem um monte lá, um leque imenso de produtos financeiros para te oferecer. O custo da corretagem, né, é interessante você saber, normalmente não é isso que faz a diferença. O que faz diferença às vezes é que se eles te oferecem margem para você operar ou não. Muitas vezes você não precisa depositar o calção, a corretora te empresta a margem mediante cobrança de uma taxinha de juros aí, mas já te ajuda muito a aliviar o caixa, tá? Tem corretoras que oferecem isso. É importante que esse cara acompanhe diariamente o mercado de commodities, tenha conhecimento do que está acontecendo nesse mercado, as notícias, para saber te informar, conversar com você. Assessores que se dediquem ao cliente têm que ter diligência para cuidar de suas operações. Se você dá ordem e o cara vai te responder 40 minutos depois porque ele tirou uma horinha para almoçar, cara, esquece. Eu não tô falando que o cara não pode almoçar. Eu tô falando que ele tem que deixar alguém no lugar dele para te atender. Porque o mercado passa uma vez, né? O cavalo passa selado uma vez só na sua frente. Não tem jeito. Então, esse cara ele precisa ser uma pessoa diligente, estar na mesa e te atender de maneira rápida. Tem que ser um cara dedicado, né? Tem que ser um cara dedicado. Habilidade de negociação de prêmios e taxas. Então, o prêmio você paga não é para a bolsa, é para sua contraparte, o prêmio da opção. Então, tem um racional de construção do preço desse prêmio, né, do valor desse prêmio, assim como tem um racional por trás do prêmio do seguro de um auto, né, de um carro, um seguro auto. E se o assessor não tiver esse racional por trás, se ele não acompanhar esse mercado, é muito possível que ele não te ajude a negociar bem. É interessante que ele te ajude a negociar bem essa taxa, que ele esteja jogando no seu time, né? Às vezes custa 1,50 por arroba, o cara está te oferecendo 1,70, você não tem como saber qual que é o preço justo, como está negociando o mercado. Então é interessante que ele conheça isso para te ajudar a negociar. Mas no livro tem uma parte, um capítulo só falando sobre precificação de opções, preço do prêmio da opção. Então é interessante que vocês leiam lá, né? Para estar por dentro, não vou explicar aqui, não tem tempo suficiente para a gente fazer um webinar relativo a um livro de 320 páginas, o livro é grande, né? Mas é gostoso de ler, prometo. Mas tem lá um capítulo que fala sobre a precificação das opções, então é importante que você acompanhe lá esse capítulo e aprenda para você mesmo poder fazer a sua análise de valor, né? E a agilidade, já falei, para atendimento e execução de ordens. Passo 6, medir o risco de reduzir o risco. O que eu quero dizer com isso? Olha só que interessante, né? Eu faço uma projeção, 0%, estão vendo ali minha tabelinha? Do lado esquerdo ali, ó, variação. 0% é que o preço fique estável. Se o preço ficar estável, eu só preciso depositar o calção quando eu negocio contratos futuros, tá? Pensando em contratos futuros. Se o preço não variar nada, no final eu só precisei de o valor do calção para o fluxo. Se o mercado cair, eu vendi contratos futuros. Se o mercado cair, eu recebo ajustes. Lembra disso? Ele me antecipa os recursos.
Então, eu vou ter que ter depositado a margem de garantia, o calção, e eu vou ter recebido ajustes diários por essa posição que eu mantive aberta. E aí o que acontece é que meu fluxo final fica positivo quando o mercado cai. Por isso é muito agradável a sensação de quando o mercado cai, você trava e ele cai. Parece que você está ganhando dinheiro, dá uma sensação de especulação. Mas na verdade você ainda tem a conta da pecuária física lá, spot, para resolver. Bom, e se o mercado subir? Se o mercado subir, eu vou depositar a margem de garantia mais os ajustes financeiros. E somando os dois, a coisa começa a ficar bem incômoda. Por isso que eu falei, não tem mundo perfeito. Cada ferramenta tem vantagens e desvantagens, coisas cômodas e incômodas, né? E aí, se o mercado subiu 5%, eu tive nesse caso aqui 500 mil de ajuste, né? Acho que eram uns 60 e tantos contratos. Preciso olhar lá depois. Se subiu 10%, vai aumentando o volume de ajuste que eu tenho que depositar. E aí, na soma, vai pesando mais. Então, eu faço esse racional aqui, no planejamento estratégico, considerando o volume de animais que o cara tem na propriedade, quantos contratos esses animais vão equivaler, e dentro desse número de contratos, jogando, né, a projeção de preços na análise de mercado em níveis de projeção otimista, moderado, conservador e pessimista, jogando essas projeções, eu consigo tentar enxergar o quanto a posição no mercado futuro pode me exigir de fluxo. Então, isso é o que eu chamo de medir o risco, de reduzir o risco. Porque tem o risco de caixa. Eu saio do risco de preço, eu entro no risco de caixa. Eu não posso correr esse risco. Eu tenho que estar preparada para isso. Então, é aí, nessa hora, que eu faço essa análise. Tá bom? E o passo 7 é a avaliação de resultados. Aqui eu coloquei para vocês de maneira resumida uma planilhinha fácil que você pode montar, né, para suas posições. Olha lá, os vencimentos dos animais vão sair em julho, agosto, setembro, outubro. Ó, o número de cabeças, o peso de cada lote, considerando aí o número de cabeças vezes o peso, eu tenho o número de arrobas que eu vou entregar. O número de arrobas que eu vou entregar, ele forma o número de contratos que eu vou precisar de negociar. Cada contrato na bolsa de boi gordo tem 330 arrobas. Tá lá no livro também, as fichinhas contratuais para vocês acompanharem, tá? E faz de conta que eu vendi 30 contratos. Eu precisava vender 42 para proteger 100%, eu vendi 30, protegi 71%. E aí eu tenho um preço médio, um preço depois de liquidação e o resultado por arroba dessa operação. E aí vocês podem ver que tem resultado negativo, tem resultado positivo, e no final me deu um promédio, né, um resultado médio de 0,7 centavos por arroba, né? Então, basicamente eu vou juntar esses 0,7 centavos por arroba, não deu nada, ficou 0 a 0 aqui nesse caso, nesse exemplo. Eu junto isso aí com a venda de animais lá para o frigorífico. Então, esse aqui é só um exemplo de tabelinha para vocês montarem para fazer a avaliação dos resultados do seu RED, tá bom? E basicamente era isso. Eu queria agradecer, acho que, deixa eu ver. Ah, o livro tá ali. Vou pegar, me dá um minutinho. Esqueci ali atrás o livro. Olha só que interessante, pessoal. Esse aqui é o livro. Ops, aqui são os sorteados. Ontem a gente fez o sorteio. Eu preciso mandar o livro para quem ganhou o sorteio, ainda não mandei, autografado. Esse é o livro, Administre o Risco de Preços Pecuários, um guia prático para o RED de sucesso, tá? Para vocês tentarem entender aqui o que eu queria falar, deixa eu mostrar aqui, ó. Esse aqui é o guia de RED Agrifato. Ops, vocês podem ver aqui o racional, né? Olha lá, ó, as perguntinhas que a gente faz, tá? Toda a teoria aqui, o racional sobre o mercado de opções, as operações possíveis, tá bom? Acho que vocês vão gostar. Tem uma coisa muito importante também que eu gostaria de falar, que o livro conta com fotos incríveis do Lucas Neira, que ele é peão, na verdade, ele viveu lá no Pantanal, passou um tempão lá no Pantanal, tirou fotos incríveis, e ele cedeu as fotos para a gente poder colocar no livro também, muito gentilmente. Mandar um grande abraço pro Lucas. Né? Tô te devendo o livro, Lucas, por causa do coronavírus, os correios não estão embarcando, viu? Tá tudo parado, mas já logo vai chegar o seu aí. Então, nós temos aqui um histórico sobre o que aconteceu com a pecuária nos últimos anos, por que aumentou a exigência aí de gerir o risco de preços, né? E depois toda a parte operacional, com base em exemplos práticos do que vem acontecendo, tá bom? Então, fica o livro aqui para vocês olharem, tá? O conteúdo dele, basicamente, é o que eu mostrei aí agora no webinar, mas tem muito mais, obviamente, são 320 páginas, como eu falei, tem bastante conteúdo aqui para vocês apreciarem e começarem a administrar o risco de preços e proteger a linha final de resultado operacional de vocês, tá bom? Queria agradecer por vocês estarem aqui, por terem ficado até o final. Gostaria de colocar a empresa à disposição para a gente tratar desse assunto sempre que vocês precisarem. Estão aí os meus contatos, tá bom? E é isso aí. Espero que vocês gostem da publicação, gostem do livro e aproveitem ele muito bem.
Fica um grande abraço e estamos juntos.